390 angolanos foram impedidos de entrar em Portugal, um número assustador e que é superior a 2024. Portugal diz que estes cidadãos angolanos que fazem parte do segundo grupo de pessoas mais barradas de entrar em Portugal, só está atrás do Brasil, que foram 749 pessoas, mas se nós compararmos a população brasileira à angolana, veremos que Angola, por ter menos população, portanto, será a nacionalidade mais barrada em Portugal do que Brasil, porque Angola tem 37 milhões de habitantes e Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Logo, há mais angolanos que foram barrados do que Portugal em comparação em termos de população. E Portugal diz que esses cidadãos foram barrados de entrar no território nacional por dois motivos. Primeiro, porque não sabiam dizer o que é que foram fazer a Portugal, a motivação, a finalidade. Não sabiam se foram para estudar, dizer se foram para estudar, para trabalhar, para saúde, turismo, não sabiam explicar. Então, se você não sabe explicar por que razão você quer entrar no meu país, não deixo entrar. E o segundo motivo tem a ver com a falta de documentos caducados, falsificados, falta de documentos, fizeram com que muitos cidadãos angolanos tivessem que enfrentar o constrangimento, a dor de cabeça, o aborrecimento de poder voltar para o país. Viajar é cansativo, principalmente para quem faz escala para o Dubai, para a França, para o Marrocos, e depois de 8 horas ou 12 horas de viagem, chega com muita ansiedade de poder entrar no país, é barrado, tem que fazer a viagem de regresso, às vezes no mesmo dia. É muito constrangedor, é muito cansativo, até porque alguns, para viajar, precisaram vender as coisas, precisaram fazer dívidas, alguns viajaram por motivos de saúde, outros por motivos de perseguições. Portanto, é tanto constrangimento que nós precisamos olhar para essa notícia e tirar algumas lições e ilações para que, em 2026, o número de angolanos que possam ser barrados reduza o máximo possível. E isso será possível nós aprendermos com os erros dos outros. Porque se 2024 eram 200 e tal angolanos barrados, 2025 estamos a falar de 396 angolanos, claro que em comparação com os angolanos que viajam o número é pouco, mas nós podemos juntar aqui o debate para que o número reduza bastante, porque meu irmão, é constrangedor enfrentar claramente esta situação. Ponto. E quais são as causas que fazem com que angolanos viajem, sejam barrados, e quais são as lições aqui a aprender e quais são as barreiras claramente a adotar para que esses números não se dupliquem, claramente não possa acontecer com o teu vizinho, com o teu sobrinho, com o teu primo, com você inclusive. Portanto, faz like, partilha, subscreva-se, se faz favor. Estou a lhe pedir apenas um like neste vídeo. Eu podia lhe pedir para você vir para sermos comunidade, eu podia pedir para, caso nós estamos agora em luto, morreu um dos membros da Servos Comunidade, ao qual já agora envio a minha condolência à família e as pessoas muito mais afetadas com o seu passamento físico. Estou a falar aqui do Sr. Vivaldo Braga, nosso membro, e foi-se à casa do pai, muito triste. Portanto, eu estava a dizer que eu podia lhe pedir para você vir para ser professor de comunidade, podia lhe pedir para você comprar os meus livros, podia lhe pedir para você comprar os meus cursos, mas só estou a lhe pedir para pelo menos fazer um like, não gastas nada na sua vida. Portanto, like, por favor, dingo ainda, s'il vous plaît, s'il te plaît, please. Obrigado. Família, Angola tem uma taxa de desemprego jovem, estamos a falar de pessoas de 18 a 24 anos, em volta dos 47%. E o desemprego em Angola, né, começou a aumentar desde 2015, 2016, 2017, 2018, por causa do problema da desvalorização do Kwanza, em função da baixa na venda de petróleo e também na baixa do preço do petróleo. A economia angolana começou a ficar com o Kwanza desvalorizado porque começou a faltar dólar para que os empresários pudessem importar insumos para as suas empresas, e os empresários viram-se obrigados a fechar as portas, dispensar trabalhadores, e o país começou cada vez mais a ter desempregos, que estavam desempregados, não conseguiam trabalho porque as empresas estavam a fechar, até porque nós vivíamos uma atmosfera onde as empresas já não são a maioria importadoras. Essa é uma lição para todos nós que queremos empreender, que para o nosso contexto, criar empresas que dependam do produto interno nacionalmente, acho que é melhor, é a decisão mais racional do ponto de vista econômico do que criar uma empresa, um negócio que dependa claramente de importações. Ponto. E a taxa de desemprego, né, que corta-nos a esperança, podemos aqui olhar para o país e dizer assim, ok, eu aqui vou trabalhar, vou conseguir um trabalho, vou estudar, vou procurar um trabalho, fazer um curso, procurar um trabalho, com o trabalho fazer uma poupança vou poder fazer um investimento. E quando percebo que não há trabalho, ontem não houve, hoje não há, amanhã não há perspectiva de haver, o que é que eu faço? Tanto faço alguns negócios, alguns binos, então falo com as tias e os tios, ou então peço ao meu pai, eu junto um dinheiro e
viajo porque eu percebo que aqui, por agora, não consigo ainda oportunidades. E o número dos que viajam aumenta quando até aqueles que trabalham não conseguem ter uma vida mínima aceitável por causa dos preços altos dos produtos, porque estamos a falar de uma economia que vive de importações e faltando dólar, euro, e os produtos aumentam, e até aqueles que ganhavam mais ou menos, que tinham empresa, também vêm-se obrigados a emigrar. Portanto, tem uma situação econômica conjuntural e temporal, atenção à jogada, faz com que o gráfico de imigrações aumente e, infelizmente, também aumente o gráfico de barreiras de entrada naqueles países. Por que aumenta a barreira? Porque com a busca massiva de vistos para Portugal, para o Brasil, para a África do Sul, para a Namíbia, para a Espanha, Canadá e não só, também surgem muitas empresas, muitas agências de viagem. E quando há muita concorrência, os mais ansiosos, aqueles que não têm mais tempo de poder esperar aqui o consulado, as agências mais antigas, de poderem dar os documentos todos, vão indo para aquelas empresas, aquelas agências mais novas, conseguem mais velocidade. E como é que conseguem? Não sei. E às vezes acabam por nos dar documentos completamente impróprios. Ok? É quantos angolanos que estão na diáspora algum dia solicitaram documentos na banda e deram os documentos falsos, porque é difícil conseguir um documento original e vão surgindo alguns canais que tratam documentos falsos. E, infelizmente, o cliente, o cidadão, a olho nu não consegue perceber que esse documento é falso. Ele acredita que o documento é original porque solicitou uma agência, mas, infelizmente, algumas agências, com todo respeito aqui a agências de viagem, mas algumas recorrem a trabalhos, infelizmente, nada abonatórios, tudo em função da procura, da busca, não só. Por isso, a principal lição aqui é: você quer viajar com segurança, busca informação ao consulado primeiro. E as informações mudam todos os dias. Portanto, exclua-te de pedir informações daquele que já viajou. Porque aquele que já viajou num contexto. Você vai viajar num outro contexto. São dias diferentes, meses diferentes, anos diferentes. Vai ao consulado, à embaixada, busca informações. Outro sim, vai às agências mais antigas, que já estão nisso desde o tempo em que não havia o fluxo migratório, que já estão habituadas com os processos, com o tempo, com a calma, não têm pressa de querer vender serviços, ok? São as lições que vamos aqui aprendendo e, claro, se eu for ao consulado no dia e no momento, se eu for uma agência de viagem mais antiga ou então com mais robustez a nível de confiança, de pessoas que já viajaram e chegaram muito bem, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou cumprir com aqueles documentos que são difíceis de conseguir, demoram um tempo, mas vou evitar o constrangimento de chegar à porta do aeroporto, do porto, de Lisboa e me dizerem: pá, se eu não tenho documentos necessários, ou então não vou conseguir explicar por que razão eu viajei, porque lá a agência de viagem não me explicou esses requisitos. Muitas vezes as pessoas até sabem o que foram fazer, conseguem explicar, mas por ser a primeira vez, um ambiente difícil, está ansioso, está com sono, está com fome, não consegue explicar em condições, fica com medo até inclusive de explicar a verdade, que até é legal, acaba por gaguejar. Então, se for um gajo como eu que fala rápido, que gagueja, que quanto mais nervoso está, mais gago é, complica tudo, e lá o agente diz que está a gaguejar, está com medo, está tremendo, esse aqui você não pode. Tudo porque a agência não te fez um acompanhamento claramente que devias ter. Portanto, como lição, não vou dizer aqui que não viaje, aqui a ideia é olharmos para essa questão aqui e tirarmos melhores saídas, é você buscar informações da primeira água, na embaixada, no consulado, e informação atual. Porque quem viajou ontem, viajou em um contexto social, político e não só, e também legislativo, e você vai viajar em outro contexto social, político, legislativo e não só. Porque as leis, os decretos alteram, mudam todos os dias. Até inclusive os formulários e tudo isso mudam todos os dias. Ponto. Entanto, espero que essas minhas dicas baratas e leves tenham ajudado em alguma coisa, mas que o número é assustador, ok? E que a percentagem de aumento também é assustadora e que possamos claramente reduzir ao máximo o número de angolanos a serem barrados dentro de Portugal. Portugal está num contexto também completamente difícil, que está a lidar com grupos de imigrantes a virem da Ásia, da América e da África. Há uma crítica interna do Brasil em Portugal, em função dos serviços que estão tanto enquanto
com procura superior à oferta, estamos a falar de hospitais, de escolas, de trabalho, supermercados, tanto a casas, e o país percebe que onde é que está o problema? Está na procura. Quando a procura é maior, a oferta é pouca, os preços claramente aumentam e, infelizmente, vem também a crítica dos cidadãos internos e quem está a governar o país percebe que se eu não for obedecendo aqui a crítica pública, eu vou perder espaço e claramente não vou conseguir aqui granjear-me do ponto de vista político nos próximos exercícios eleitorais. Portanto, a questão aqui é muito mais de quem vai viajar, em estar ciente de que eu estou a seguir os caminhos corretos, estou a acompanhar o processo, não tenho pressa, quero ir, mas não tenho pressa, porque se eu tiver pressa e ansioso, vais claramente acionar por caminhos mais urgentes e infelizmente podem fazer-te voltar e é muito constrangedor. Qual é a sua opinião em volta disso? Conhece alguém que foi barrado, tem a sua experiência? Coloca aqui se faz ver em comentários. Estamos juntos, até o próximo vídeo. E que Suco Acaleleto, ou Deus esteja conosco. Amém.